Senhor, excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, saudações de paz para este mundo, para este país, para sua família e para todos. Senhor presidente, pior do que a tragédia que lhe aconteceu em Minas é a decepção e a frustração que um governante que quer o bem de sua nação o despreza, o menospreza e age com atos de desdém. Quero aproveitar bem rapidinho e lhe deixar notório que não é toda a nação. Eu não sei do percentual, acredito que a maioria apoia o Senhor, está do seu lado. E estamos sim na campanha do jejum e da oração. As forças das trevas não irão prevalecer, embora profecias apocalípticas que está profetizado para este mundo virá, não por causa de nós, não por causa da igreja, mas por causa de homens perversos, maus, que se levantam contra o próprio Deus e contra a igreja dele. Então, essas pragas virão, esses catástrofes apocalípticas virão por causa deles e não por causa de nós. Eu quero deixar um texto para sua meditação bem rapidinho. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 65, e o versículo de número, apenas um versículo, versículo de número 2. O próprio Deus falando a respeito de Israel, mas há uma conjectura isso de modo geral para as pessoas que não querem aceitarem a Deus ou aceitar a soberania e o domínio próprio de Deus. Isaías 65, 2. Estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Escute, isso é Deus. Isso é Deus que está falando. Foi Deus quem falou e revelou ao profeta Isaías. O profeta Isaías ouviu a sua voz dizendo que Deus estendeu a sua mão a um povo rebelde e que caminha pelos caminhos que não é bom. O Senhor se matando pelo Brasil, quase morre pelos brasileiros, lutou como um soldado, não particularmente numa guerra de uma pátria, de uma guerra belicosa, mas numa guerra política e até espiritual. Sorte sua ter pastores, sacerdotes que lhe orientam, que lhe diz como é. Veja esse manual, senhor presidente, esse manual, nunca esqueça dele. Os oráculos de Deus, está aqui, está dizendo. Então, fique em paz, sua parte o Senhor está fazendo e nós estamos com o Senhor e estamos fazendo também, certo? Fui buscado pelo um povo, o versículo 1 dos 65, fui buscado por um povo que não perguntava por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que não se chamava pelo meu nome, e eu disse, eis-me aqui. Vai ter um povo do seu lado. Fique tranquilo, fique em paz. Sabe o que é que Deus diz para esse povozinho aí? Que se vende de graça, sabe? Que usa a seguinte expressão: ele roubou, mas a gente também ganhamos. E mas é muito brasileiro ignoto, viu? Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem perguntar a mim, para se fortificarem com sua força, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. A leitura diz respeito a uma época,
mas também cognitiva para os dias de hoje. Pessoas que buscam, era bom que esse Brasil fosse dominado por tal nação, isso não existe. Brasileiro é brasileiro. Que Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. A paz do Senhor.